Bem, caríssimos irmãos e irmãs, Padre Haroldo, que eu tive a alegria de conhecer hoje, as queridas irmãzinhas, os seminaristas, o povo de Deus aqui presente, que percebe o que nós cantamos, ou o coral cantou no refrão da aclamação ao Evangelho. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse foi o Padre Aloísio, que eu tive a honra de conhecer na madrugada do dia 11 de janeiro de 1974, quando o Senhor me trouxe por desígnio dele. Eu não tinha, até a primeira impressão do Padre Aloísio não foi das melhores. Que homem sério, óculos meio torto, aquele alemão ali, né? Mas foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Eu posso falar isso depois de 46 anos, né? Que fez agora, no dia 11, né? Eu saí da minha casa junto com outro candidato, o padre, não sei se já você presidiu aqui, o padre Antônio Marcondes Barbosa. A irmã dele era amiga da minha mãe, da minha irmã, e quando ele disse que vinha ser noviço, eu falei, vou junto, eu também vou. Eu estava ensaiando para entrar no seminário diocesano e vim com ele, por graça de Deus. E aqui eu pude fazer essa experiência. Quando o cura Darcy foi visitado por um advogado, eu lembro bem dessa história, e eu coloquei num textozinho na minha ordenação, que o Padre Aloísio estava lá na minha ordenação há 37 anos, vai fazer agora 12 de outubro. Então eu coloquei que esse advogado foi visitar o cura Darcy, que é o padroeiro dos párocos, dos padres, e perguntaram para o advogado, o que você viu lá? Porque iam multidões a Ars, a pequenina Ars. O que o advogado disse? Eu vi Deus num homem. Eu vi Deus no Padre Aloísio. Como eu vi Deus? Porque do Padre Aloísio emanava amor. O Padre Aloísio pegava a gente no colo. O Padre Aloísio não julgava. Ele não condenava. Ele simplesmente amava. Então eu ficava... primeira vez que eu falei com ele, ele me conhece. De onde ele me conhece? E ele passava isso. Por isso, eu descobri isto, Deus me deu esta graça, e aí eu passei a frequentar o Padre Aloísio pela minha vida até o seu falecimento. Eu estava aqui, né, no dia 17 de abril de 2006, cheguei aqui às 11 e pouquinho, e as irmãzinhas disseram, vamos celebrar a missa. E aí, no quarto dele, fizemos a Eucaristia, ele ainda estava vivo, parece que acompanhava, parece que ele me aguardou. Eu recebi a notícia que ele estava agonizando na véspera do domingo de Ramos. E eu era pároco nessa ocasião da paróquia Santa Susana, em Suzano, e a paróquia, nós tínhamos 18 comunidades. Domingo de Ramos eu tinha 3 procissões, né? Então não podia, na Semana Santa, deixar de jeito nenhum. Eu consegui chegar na segunda-feira da 8ª da Páscoa. Olha que coisa maravilhosa, alguém participar da paixão de Cristo, como participou o Padre Aloísio, na semana maior, como diz o povo. E na segunda-feira, ele voou para Deus.
Foi impressionante, estava descansando quando as irmãs me chamaram, eram umas 2h pouco, se não me engano. O Dom Orlando Brandes estava lá já no quartinho, as irmãzinhas, tinha um outro padre que eu não me lembro quem é. Fizemos uma roda e fomos rezando, o Dom Orlando foi inventando ladainha até, e o Padre Aloysio foi partindo, né? Eu lembrei isso ao Dom Orlando ano passado, quando o clero da minha diocese fez uma manhã de espiritualidade lá em Aparecida, eu falava isso para ele. Então vocês estão tendo uma graça inestimável. Vocês têm aqui, nós temos um tesouro, que é o Padre Aloysio. É um tesouro. Hoje, nesse evangelho maravilhoso, tem esta cena de 4 homens que trazem diante de Jesus um paralítico. Eu interpreto esse texto, o padre Haroldo é biblista, vai falar melhor que eu. Eu vejo os 4, o que são os 4? São os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. É a evangelização. É o papel da igreja. O evangelho é para quê? Para colocar os paralíticos, que somos nós, diante de Jesus. Um mais paralítico, outro um pouco menos, mas todos temos alguma paralisia. Para Jesus nos curar, perdoar os nossos pecados, nos dar a capacidade de amar, de servir, de sair de nós, porque a felicidade é isto. A felicidade é mudar o eixo, é sair do nosso umbigo, sair das nossas preocupações só, do nosso mundinho, para servir, para olhar para fora. Tantas pessoas sofrendo, pessoas passando fome, pessoas, milhares e sem emprego, né? Porque nós escolhemos o rei, como disse Samuel, o rei, nos espezinha, troca de rei, parece que a coisa não muda, né? Porque nós não buscamos o rei Jesus, o rei verdadeiro. O que Santo Antão fez, é impressionante a história de Santo Antão, que era muito rico, e ele entrou na igreja e ouviu o padre falando: olha, você quer ser perfeito? Vai, vende o que tens e dá aos pobres. Ele ficou perturbado. Ele voltou de novo, uma outra vez, ouviu de novo a mesma palavra, né? Que é preciso servir a Deus, não ao dinheiro. Não se pode servir a 2 senhores, né? O Deus desse mundo é o dinheiro. Então, ele fez essa opção radical de ir para o deserto, se anular humanamente para buscar o verdadeiro rei e servir o rei verdadeiro, né? Que nós também possamos fazer isto. O servo de Deus, Padre Aloysio, nos ajude a viver radicalmente a nossa fé, né? Colocando Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E por amor de Deus, amar-nos uns aos outros. Que ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, como diz a carta de São João, se não ama o próximo que vê. Então não dá para separar o amor de Deus e o amor dos irmãos, né? Que o Senhor nos ajude. Fiquei muito feliz hoje aqui de ver essa devoção. Eu tenho a graça de ser testemunha em 2 causas de santificação, de acompanhar essas 2 causas. Que é interessante que são 2 descendentes de alemães, o Padre Aloysio Sebastião Boink e o Franz de Castro Roswart. O pai era luterano, a mãe católica, que está sepultado na igreja matriz São José, em São José dos Campos.
ajudou com dinheiro quando eu vim ser noviço. Nas férias eu conversava com ele. Foi para mim uma amizade impressionante também, o Franz de Castro, que é servo de Deus. Deus me usou para dar o start da causa do Franz, né? Que faleceu em 14 de fevereiro de 81, e desde, se não me engano, desde março, 6 de março de 2009, tem a causa dele sendo agora na fase romana já, né? Agora, aqui eu fiquei feliz de ver esse fervor, essa vibração. Já com o meu amigo Franz de Castro não acontece. Lá ainda os padres não perceberam a importância do santo. Eu desculpo, porque eu fui conhecer os santos com o Padre Luísio. Eu sou do noviciado antigo, em que a gente de segunda a sábado não conversava nas refeições. A gente ouvia a história dos santos. Acho que nós vemos uns 20 livros da história dos santos. Isso me fascinou, conhecer essas vidas, né? Conhecer Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São João da Cruz, o Cura d'Ars, Santo Inácio. Os santos alimentam a nossa fé. Por isso é importante, o Papa João Paulo II falou aqui em Florianópolis, o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Eu estive agora visitando a Santa Paulina, tive a alegria de ir lá na Betânia do Padre Léo, lá em São João Batista, e eu acompanho. A minha irmã diz que eu sou caçador de santos e de vinho, também gosto de vinho. Onde tem uma causa, eu estou aí para conhecer, para saber, né? Porque é um tesouro. E vou terminar já termino para não cansá-los demais. Eu dizia, os 4 evangelhos nos colocam diante de Jesus. E quem é o santo? O santo é o evangelho encarnado, é o evangelho vivo, é onde a gente vê a prática do evangelho. O Padre Luiz era isso, ele transmitia o evangelho com a sua vida. Lá no noviciado, o que estava escrito? Confissões a qualquer hora. Chegasse quem chegasse, a hora que chegasse, Padre Luiz deixava tudo e ia atender. E atendia assim. Ele ficava, eu até no começo me dava, você falava, ele quieto. No final, o que ele dizia? Vai ao Santíssimo, vai rezar. Ele não dava, a solução não está em mim, ele queria dizer, a solução está em Jesus. Então o santo aponta a Jesus Cristo. É uma grande bobagem isso que dizem os irmãos aí de outras igrejas, que nós adoramos os santos. Não, os santos estão aí para nos motivar. A Santa Inês, que eu fiquei feliz de ver aqui, né? A Santa Inês, a Nossa Senhora das Graças, ali a Santa Teresinha, Nossa Senhora do Carmo, as Nossas Senhoras aqui, né? O São Judas, os santos apontam Jesus. A gente não para no santo. Termino contando rapidinho uma historinha. Pode ser ainda? Dá mais um tempinho. Já tem o venerável, o Nelsinho Santana. Foi declarado venerável ano passado. Está sepultado em Ibitinga. Acho que a história desse menino nos ajuda a entender perfeitamente qual é o papel do santo. O Nelsinho tinha 9 anos, estava no hospital em Araraquara, quando um padre redentorista foi cobrir as férias de outro padre e começou a atender confissões, estava com tempo, foi na Santa Casa e começou a visitar os doentes. De repente, e dava comunhão. Chegou nesse menino, o menino não tinha um braço, e deu a comunhão. E o menino se recolheu de tal maneira que o padre ficou impressionado.
Daí o menino falou, padre, o senhor podia trazer para mim a Eucaristia todo dia? O padre falou, e o menino falou, os padres aqui não têm muito tempo. O senhor podia? O padre falou, eu posso sim, todo dia eu vou trazer. E começou a levar a comunhão todo dia. E cada vez impressionado como o menino se recolhia com Jesus. Chegando pertinho do Natal, o menino falou para o padre Nelsinho, Padre Rodolfo, amanhã, que era dia 24 de dezembro, o senhor não precisa trazer a comunhão. Amanhã o senhor não precisa. Eu já vou estar com Jesus. Não precisa trazer. Sabe, padre, aqui eu não sirvo mais para muita coisa. Com um braço só eu não vou poder capinar na roça. Ele era da roça. Não vou poder capinar. Não dá para fazer nada. Agora no céu eu vou ser útil. No céu, com um braço só, eu vou ficar do lado de Jesus. Quando eu ver alguém que está sofrendo, está chorando, está triste, eu vou puxar a manga de Jesus e falar, olha lá. Esse é o papel do santo, né? Nelsinho Santana, servo de Deus, começou a causa junto com o Francisco de Castro, está lá em Ibitinga, cidade dos bordados, em São Paulo.